aí, galerinha da Gazeta Bet, tudo bom com vocês? Eu já tô com o site da Bet365 aberto para dizer que fazer uma aposta tripla é tão fácil como uma dupla. Primeiro eu vou mostrar o que é uma tripla e como fazer, depois a gente vai bater um papinho bem de leve até que ponto vale a pena ou não fazer apostas triplas. Combinado? Vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, os três primeiros do campeonato são Atlético Mineiro, Palmeiras e Fortaleza. E logo em seguida vem RB Bragantino e Flamengo. E tem sido muito comum alguns apostadores fazerem triplas com 3 desses 5 times quando eles são considerados favoritos. Nessa rodada, o Atlético Mineiro tem um jogo fora de casa que pode ser relativamente complicado. Porém, o Palmeiras joga em casa e pega o Atlético Paranaense com uma odd de 1,66. Aí vamos supor então que você escolhe o Palmeiras como uma dessas opções para colocar nessa aposta tripla. Se você confirmasse a aposta agora, ela seria somente uma aposta simples. Então, você dependeria somente dessa vitória para ter green na sua aposta. O Fortaleza tem um jogo em casa contra o Cuiabá. É o único time que até agora não perdeu jogando em casa nesse campeonato. E aí, você adiciona também o Fortaleza à sua caderneta de apostas. Michel, o que é a caderneta de aposta? A caderneta de aposta é onde ficam aqui as apostas que você vai selecionando. Caderneta de apostas. Por enquanto, do jeito que tá, isso aqui já seria uma dupla. Olha o vídeo aqui em cima que eu fiz sobre apostas duplas. Bom, com essa odd do Palmeiras e do Fortaleza, já daria uma aposta aí de odd 2,83. Para ser uma aposta tripla, você vai em busca de mais algum mercado. E seguindo aquela lógica que eu estava falando de times que estão bem no campeonato, você encontra, por exemplo, o Flamengo, que vai jogar contra o Santos com uma odd de 1,50. E aí, clicou no Flamengo, totalizou 3 apostas, se tornou uma aposta tripla. E essa odd ficou num total de 4,25. Aí você digita o valor, né, e confirma a aposta, certo? Certo não tá errado. Certo aqui é só a parte que eu prometi de como fazer uma aposta tripla. Mas antes de você confirmar uma aposta tripla, você precisa analisar algumas coisinhas. Primeiro, você precisa saber que se você tivesse feito essa aposta na rodada passada, mas vamos supor com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, você teria se dado mal. Porque o Palmeiras perdeu para o Cuiabá, o Flamengo não ganhou o jogo dele e o Atlético Mineiro também não ganhou o jogo dele. Segunda coisa, você precisa saber que essa odd do Palmeiras significa que você teria uma chance de mais ou menos 60% de green. Essa do Fortaleza gira em torno de 58% de chance. E a do Flamengo, cerca de 66% de chance. Só que quando você coloca essas 3 apostas numa tripla e te dá uma odd de 4,25, significa que você tem uma chance em torno de dar green aqui de 22, 23%. Porque você vai precisar dessa combinação exata. O Palmeiras tem que ganhar o jogo dele, o Fortaleza tem que ganhar o jogo dele, o Flamengo tem que ganhar o jogo dele. Qualquer um desses 3 que dá empate, já não importa mais o que acontece nos outros 2 jogos, que será head. Mas vamos prosseguir, porque uma tripla ela não precisa ser feita necessariamente nesse mercado de vitória, empate ou derrota. Bom, você tem primeiro 3 opções. Você pode clicar nos X e aí ir tirando as apostas, ou então remover tudo. Ou até uma terceira hipótese, se você tiver com elas clicadas, seria simplesmente desclicá-las. Tá bem? E aí some então a tua tripla. E para dar mais um exemplo de mercado, eu vou agora para a MLS, que é a Liga de Futebol Norte-Americana.
Não é à toa que eu tô indo para a MLS. É porque eu estudo muito a MLS e sei que é um campeonato com uma boa média de gols. Então, como sempre eu divulgo estudos da MLS no meu Twitter, a primeira coisa que muita gente faz é fazer apostas triplas pegando o mercado de gols. Na página principal aparece o mercado de resultado final, né? Um do time mandante, o X do empate e o 2 do time visitante. Mas clicando aqui, a gente consegue mudar o mercado. E eu então vou para o mercado de gols para dar mais um exemplo. Estamos no mercado de gols de over 2,5, ou seja, são as cotações para que esses jogos tenham ou não pelo menos 2 gols no jogo. 2-1 já seria green, 3-0 também, e por aí vai. São odds relativamente baixas, porque a MLS realmente é um campeonato com tendência de bater esses over 2,5. Mas nem todos os jogos acabam acontecendo de terem 3 gols. Então aqui o desafio sempre é escolher dentre todos os jogos que vai acontecer aqueles 3 que tem a maior probabilidade e aí tentar juntar eles numa aposta só. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, mas tem muita gente que faz. Eu diminuí muito, muito, muito mesmo a quantidade de apostas triplas, se for comparar com o que eu fazia antigamente e o que eu tenho feito atualmente. Porém, vamos aqui pegar como exemplo 3 jogos que você considere que teria mais de 2,5 gols. Como, por exemplo, o jogo entre o Los Angeles FC e o Los Angeles Galaxy, o New York City contra o New England Revolution e o jogo entre o Vancouver e o Real Salt Lake. Essa tripla deu uma odd de 4.06. E por que deu essa odd de 4.06? Porque 1.40 vezes 1.57 vezes 1.85 vai dar 4.06. Para chegar numa odd final de uma aposta tripla, vai ser sempre assim. Uma odd vezes a outra odd vezes a outra odd. Qualquer tripla que você for fazer é assim. Só às vezes que algumas casas de aposta ainda dão um bônus e colocam o valor da odd, eles acrescentam 5 ou 10% para estimular você a ganhar mais? Será? Ou para estimular você a seguir fazendo triplas, perder, porque é assim que elas faturam mais. Faz o seguinte, escreve aqui a sua opinião, deixa um comentário dizendo: você acha que a aposta tripla é uma vantagem para quem está fazendo a aposta? Ou seja, você ter a possibilidade de escolher 3 odds, multiplicar uma pela outra, dar uma odd alta. Você acha que isso é uma vantagem para você, apostador? Ou você acha que é uma vantagem para a casa de aposta, já que para dar green precisa que os 3 eventos batam? Escreve aqui no comentário. Vamos prosseguir. Vou remover de novo isso daqui e responder algumas das dúvidas que chegam até mim. Michel, eu preciso ir no mesmo mercado? Não. Você pode variar os mercados, como por exemplo, em um jogo você pega que vai ter mais do que 2 gols e meio, depois você muda o mercado, vai em resultado final, coloca que um outro time vai ganhar, acrescentou já uma dupla e de repente você pode entrar até num terceiro jogo e, por exemplo, numa opção de escanteio. Então somou aqui um mercado de gols com um mercado de resultado final com um mercado de cantos. Pode variar esporte? Pode variar esporte. Então, por exemplo, a gente volta aqui para a página principal da MLS, pega a vitória de um time, depois vai num outro esporte, como por exemplo o tênis, pega a vitória de um tenista que esteja para jogar, qualquer um, como por exemplo o Isner. E depois você ainda muda de esporte, vai no basquete, pega algum jogo que vai acontecer, como o Lakers, ok? Então você acrescentou aqui uma tripla com 3 esportes diferentes. Como se acha os jogos? Ou dessa forma que eu fiz, indo através dos menus, como no futebol você tem uma lista de todas as competições, ou na lupa que fica aqui no canto direito da tela e você digita o time que você gostaria de buscar. Por exemplo, PSG. E aqui aparece a lista dos próximos jogos do PSG.
Outro exemplo, vamos fazer uma busca com Real Madrid, ou então com o Napoli. Então, só digitando já aparecem os próximos jogos do time. Clicou no jogo, abriu a página e você me pergunta: Michel, eu posso fazer uma aposta tripla com os mercados que um jogo só me oferece, ao invés de eu colocar 3 jogos diferentes ou 3 esportes diferentes? Aí que tá. Quando você quer fazer isso num jogo, uma tripla ela não vai ser possível. Vou dar um exemplo do que acontece. Você vai, por exemplo, na vitória do Napoli, aí depois você vai no mercado de escanteios e coloca que vai ter mais do que 7 escanteios, e daí você vai no mercado de gols e coloca que vai ter mais de 2 gols e meio. Quando você vai ver, algumas delas apresentam uma tarjeta vermelha, que significa que não é possível estar combinando essas apostas. Tem uma alternativa? Tem. Você remove tudo isso daqui e vai em criar aposta. Mas isso eu vou deixar para explicar no próximo vídeo. Então, só para avisar que dentro de um jogo fazer uma aposta tripla não é possível por esse método simples que a gente estava fazendo. Tudo vai ter que ser feito através do criar aposta. Próxima pergunta que costumam fazer: o que eu preciso para ter green numa aposta tripla? E a resposta é aquela que eu já tinha dito: acertar exatamente os 3 eventos que você escolheu. Michel, você só está mostrando exemplo de jogos que ainda não aconteceram. Dá para fazer aposta em jogo que já começou? Dá sim. A gente vai vir aqui em ao vivo. E só para simplificar, eu vou continuar pegando esse mercado de vencedor, empate ou derrota, mas a partir do momento que eu selecionar 3 opções, como por exemplo, nesse jogo empate, nesse a vitória de um time, nesse a vitória de outro time, está formada a minha tripla com 3 jogos que estão acontecendo ao vivo. E também seria possível você fazer uma mistura de jogos que estão acontecendo ao vivo com jogos que ainda não começaram, tá bem? Lembrando que a partir do momento que você faz uma aposta tripla, assim como a dupla e assim como a simples e assim como as múltiplas, depois você vai poder controlar tudo através do menu Minhas Apostas, que vai ficar aqui na parte superior. Se eu tivesse logado, estaria aparecendo e aí vai mostrando para você o andamento delas. Assim como se nesses 3 eventos um deles já tiver terminado, você tiver acertado e ficar na dependência dos outros 2, vai te dar a opção de você encerrar a aposta com esse lucro obtido sem ter que esperar as outras 2 partidas acontecerem. Mas isso que a gente chama de cash out também é assunto mais longo para um próximo vídeo. E a pergunta principal: quais as vantagens de fazer uma aposta tripla? Esse papo é muito tenso, porque mais uma vez eu digo, são em apostas assim que, se por um lado as odds aumentam bem, as chances de green diminuem e as casas realmente faturam. Mas elas seguem sendo feitas todos os dias por praticamente quase todo mundo. Quem coloca no papel e compara com as apostas simples, logo chega à conclusão que a longo prazo não vale tanto a pena sim fazer apostas triplas quanto parece. Mas as triplas, elas costumam ser usadas para alavancagem de banca. Normalmente, quem começa nas apostas esportivas com uma banca considerada baixa, tenta dar um up num curto prazo de tempo, pegando odds baixas e juntando elas, tendo em vista que consideram como certeiras. Mas se desse o resultado esperado, não teria tanta gente assim quebrando a banca. E é lógico, tem uns que conseguem. Mas para esses poucos que conseguem, são muitos outros que não conseguem. É desproporcional. Antes de encaminhar o vídeo para a parte final, eu quero dizer uma coisa importante. Pegar como exemplo aqui de novo os jogos do Campeonato Brasileiro, só como exemplo eu tinha selecionado Palmeiras, tinha selecionado Flamengo e tinha selecionado Fortaleza. Percebam que vai abrir 4 campos para você preencher a aposta. E se você digitar o valor que você quer apostar nesse primeiro campo, ele vai corresponder somente a uma aposta simples no Palmeiras. A mesma coisa se você digitar aqui, vai corresponder somente a uma aposta simples no Flamengo. E a mesma coisa se você digitar aqui, vai corresponder a uma aposta simples do Fortaleza. Se você coloca aqui um valor de 10 e confirma a aposta, essa do Fortaleza vai entrar
E essas outras duas vão ficar pendentes esperando você também digitar um valor para elas. Para fazer uma aposta tripla, o certo é você deixar esses espaços aqui em branco e preencher o valor que você quer apostar no que corresponde a triplas, tá? Então, que seria aqui no campo de baixo. É aqui que você vai ver quanto daria de retorno caso essa aposta fosse ganha. Tripla. Desistiu da aposta? Ou clica no X ou em remover tudo. Agora que eu acho que eu expliquei tudo, eu vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixa eu falar mais alguma coisinha aqui para deixar claro, tá? Quando eu comecei nas apostas esportivas, eu fazia apostas triplas e depois eu fui diminuindo e hoje é bem raro eu fazer alguma aposta tripla. Hoje o meu objetivo era somente explicar como faz uma aposta tripla, para que não cometam erros. Até que ponto uma aposta tripla pode ser boa ou não vai ser assunto para os próximos vídeos. Meu conselho é não abusem por enquanto. Se for fazer uma tripla, estuda 30 vezes mais do que se fosse uma aposta simples. E ao longo do tempo eu vou trazer muitos estudos e análises sobre algumas apostas triplas. Por hoje é só. Abraços, saudações. Fui!